Gente, então bom dia a todos e todas. Hoje é a nossa aula 14, a aula de 12 de julho de 2022. Hoje é basicamente a aula de hoje é uma aula para complementar a aula passada sobre Marx e o materialismo histórico. A discussão hoje é sobre a contribuição marxista, mas é basicamente para estabelecer aquela distinção que a gente viu na aula passada entre os estudos do Marx e o marxismo, né, ou a leitura que se fez em relação à obra do Marx. O, o Hobsbawm, ele vai dar uma continuidade na discussão que foi iniciada ontem pelo Joseph Fontana em relação a isso, da gente entender um pouco dessa distinção, né? Eu trouxe essa discussão, que eu acho que ela é importante, porque a gente percebeu na discussão passada que a contribuição que o Marx trouxe para a discussão sobre a história, ela é uma contribuição bastante rica, né, no sentido de pensar a constituição da sociedade como uma sociedade de classes, de pensar as relações entre a economia e não somente a economia, mas da economia com as outras instâncias sociais, com a política, com a filosofia, com a cultura, com os aspectos culturais de uma maneira geral, né? Sobretudo, de como a proposta dele estava muito pautada em entender como os homens constroem a sociedade, sobretudo pensar qual é o papel dos trabalhadores, das classes populares, dos grupos oprimidos na produção da história, no fazer histórico. Isso é a dimensão mais original da proposta do Marx. Nesse momento, quando ele escreveu, na segunda metade do século XIX, não se tinha preocupação de entender qual era o papel dos trabalhadores ou dos grupos populares na produção da história, em fazer a história, né? Em participar da história, né? Como a gente viu, a escola metódica tinha uma preocupação muito grande em entender os processos políticos, militares, diplomáticos, a partir do ponto de vista do Estado, né? Então a história metódica estava muito preocupada em entender a ação dos grandes homens, a ação dos governos, a ação dos reis, a ação dos governantes. Então ela tinha um ponto de vista muito elitista, a escola metódica. E o Marx, os estudos do Marx vão procurar exatamente pensar o contrário, né? Pensar, certo, a gente já entendeu qual é o papel que os grupos dominantes têm na história, né? No comando do Estado, no comando dos governos, mas eles produzem a sociedade sozinhos? Qual é o papel dos outros grupos sociais, né? Sobretudo dos trabalhadores, aqueles que constroem a sociedade com o seu trabalho. Qual é o papel deles na história? Essa é a pergunta fundamental do Marx e do Engels, e essa é a contribuição fundamental deles, porque eles acabam fundando, a partir dos estudos dele, uma perspectiva crítica sobre a sociedade, sobre a relação entre os grupos sociais, né? Que é o que a gente vai conhecer como teoria crítica, né? No transcorrer do século XX vão surgir vários campos de estudos nessa perspectiva, e também a própria história social, né? A história social que a gente conhece hoje, que sobretudo foi desenvolvida na Inglaterra, principalmente pelos historiadores ingleses, né? Elas vão estar muito pautadas nessa contribuição original do Marx, né? Então, essa foi um pouco da discussão que a gente viu na nossa última aula, e também, a partir dessa contribuição, né, a gente percebeu que houve uma leitura que procurou um tanto que simplificar, né, reduzir essa contribuição, que tem uma visão de história bastante complexa, em pensar apenas a partir de que a história ela é basicamente o movimento da economia. Então, que é fundamental procurar entender a infraestrutura econômica para, a partir disso, você entender a superestrutura, porque a infraestrutura, a economia determina as demais instâncias sociais. Que essa que ficou, essa leitura simplificada, né? Que de alguma forma perdurou por muito tempo,
é basicamente a discussão que o Hobsbawm vai fazer nesse texto. Ele vai problematizar isso, né? Vai dizer que, de fato, houve... Essa leitura foi uma leitura que perdurou por muito tempo, mas que perdurou até a Segunda Guerra Mundial, até a década de 50, 60, vamos dizer assim. E depois ela foi sendo paulatinamente criticada e os estudos marxistas foram sendo renovados, retomando a proposta original do Marx, né? E é basicamente a discussão que a gente vai fazer na nossa disciplina, né? A partir do movimento dos análises, a partir da história social inglesa, a partir da microhistória italiana, que são vertentes historiográficas que vão, de alguma maneira, dialogar com o legado do Marx, vão dialogar principalmente com uma perspectiva renovada do marxismo que vai se desenvolver na Europa, principalmente a partir da década de 70, né? Então, hoje a gente vai entender um pouco ainda essa perspectiva de entender como é que essa distinção entre os estudos do Marx e a sua proposta original e como se criou uma leitura sobre os estudos dele que procurou apresentar uma leitura um tanto que simplificada e reducionista, né? A uma leitura apenas econômica. E como a gente viu, ela foge totalmente da proposta original que ele apresentava, né? Então, vamos desenvolver essa discussão na aula de hoje a partir do texto do Hobsbawm, do Eric Hobsbawm, que é um dos historiadores mais conhecidos da historiografia inglesa, que é essa historiografia de renovação do marxismo. Então, por isso que eu trouxe essa discussão, porque eu acho que é uma discussão importante para entender um pouco do legado do Marx, nesse sentido de entender qual foi a proposta original dele e como se criou uma leitura que, vamos dizer assim, apresentou uma perspectiva bastante reducionista, bastante simplificada da proposta original. Então, hoje a aula é a discussão sobre a contribuição marxista a partir do texto do Hobsbawm, o que os historiadores devem ao Karl Marx. Esse texto está no livro Sobre História, que é um livro de ensaios do Hobsbawm, que ele discute vários temas relacionados à historiografia, à teoria da história. É um livro muito bom, vale muito a pena a leitura dele em geral. A discussão de hoje, a leitura foi apenas de um capítulo, que é o capítulo 10, se eu não me engano, desse livro, o que os historiadores devem a Karl Marx. Então, basicamente, o objetivo do capítulo, né, o objetivo desse ensaio do Hobsbawm é examinar a contribuição do materialismo histórico para o campo historiográfico no contexto do século XX, né? Ele vai tratar disso um pouco, sobre a repercussão da contribuição do Marx para a historiografia no século XX, né? Então, essa é um pouco da discussão que ele vai fazer e ele está muito pautado naquela perspectiva que eu falei para vocês do Joseph Fontana, né? De se preocupar em distinguir, né, o que era o pensamento original do Marx em relação às leituras que foram feitas posteriormente, que é o que, por exemplo, o Hobsbawm vai chamar de marxismo vulgar, né, ou de uma leitura simplificada, uma leitura reducionista, uma leitura ortodoxa, né, da proposta original do Marx. O texto, como ele é um ensaio corrido, ele não tem tópicos, né, ele tem duas grandes partes de discussão, né? Então, dá para perceber que o texto ele é dividido em duas partes. A argumentação dele é organizada em duas partes, né? Então, eu organizei a apresentação procurando perceber quais são as discussões que o Hobsbawm faz no texto nessas duas partes, né? A parte 1 e a parte 2. A parte 1 vai da página 155 a 162 e a parte 2 do texto vai da página 162 a 170. Não é um texto muito extenso e a discussão dele é uma discussão bem pontual. Então, e essa aula também de hoje tem uma discussão, ela é uma discussão muito complementar, né? Ela vai de alguma maneira repetir algumas questões e desenvolver também algumas questões que o Joseph Fontana tratou na última aula, principalmente em perceber essa leitura um tanto que reducionista e simplificada que foi feita em relação à proposta do Marx original, né, para se pensar a história. Então, na primeira parte do texto, o Hobsbawm, ele inicia a discussão, ele inicia o debate reconhecendo, ele começa tratando sobre o que ele chama de história acadêmica. E quando a gente
E ele está se referindo à história metódica, né? Tanto a história metódica francesa quanto a alemã, ele está se referindo a essa vertente historiográfica que era contemporânea, né, do materialismo histórico no século XIX. E ele inicia dizendo, reconhecendo as contribuições da história acadêmica, né, inspiradas nos estudos do Leopold von Ranke. Ele reconhece principalmente a contribuição que a história acadêmica teve em relação ao tratamento da documentação, que é aquela discussão que a gente viu na nossa aula, né? Nas nossas aulas anteriores. Que, de fato, a história metódica, ela apresenta uma metodologia de trabalho com a documentação, aquela discussão sobre a crítica interna e externa das fontes, as operações analíticas, as operações sintéticas, a maneira de tratar os documentos, né, de catalogar, de organizar em fichas documentais que facilitem, né, o armazenamento dos documentos, que facilite a consulta. Essa foi uma contribuição, de fato, profundamente original da escola metódica, porque até aquele momento você não tinha uma preocupação tão grande, ou a organização dos documentos no arquivo não tinha tanta sistematização, né? Então, a maneira de organizar os documentos foi, de fato, uma contribuição bastante importante da escola metódica, né? E o Hobsbawm inicia o texto reconhecendo essa contribuição, né? Mas ele aponta que essa contribuição se restringiu a estabelecer os critérios empíricos para o tratamento da documentação, né? Então, a contribuição se restringiu a pensar essa metodologia de organização dos documentos e de tratamento documental. Do ponto de vista analítico, do ponto de vista da análise, né? A história acadêmica limitava-se aos acontecimentos políticos, militares e diplomáticos. Então, e essa também é um pouco da discussão que a gente viu no próprio texto que tratou sobre a história metódica. De fato, houve um avanço em relação ao tratamento da documentação e de pensar uma metodologia com trabalho documental, mas a leitura que os historiadores metódicos tinham da história, de focar sobretudo nos acontecimentos políticos, econômicos, políticos, militares e diplomáticos, acabava privilegiando, né, determinados aspectos, determinados processos históricos, em detrimento de vários outros processos e de vários outros sujeitos históricos, né? Então, de alguma maneira, os historiadores metódicos, eles privilegiavam os grupos dominantes, né? Aqueles grupos que estavam presidindo o Estado, presidindo os governos, né? Ou privilegiava grupos que estavam basicamente os grandes sujeitos, os governantes, os reis, os papas, os diplomatas. Essa era para a história metódica, esses eram esses sujeitos que faziam a história, né? Eram esses sujeitos que, ao comandar o governo, ou comandar o Estado, ou comandar a igreja, eram esses processos que eram importantes do historiador analisar. E como a gente percebe, a partir da própria perspectiva do Marx e do materialismo histórico, tem um ponto de vista de classe claramente demarcado, né? Você está basicamente fazendo uma história dos grupos dominantes, está fazendo uma história das elites. Mas e os grupos trabalhadores? E as demais classes sociais não fazem história? Não participam também da história? Não... E a relação que há entre esses grupos dominantes e os grupos, vamos dizer assim, oprimidos, ou os grupos trabalhadores, ou os grupos subalternos, a relação entre eles não fazem a história, como é que fica? Esse é o limite da história metódica, né? Ela faz uma história política porque ela faz uma história das elites, né? Ela faz uma história dos grupos dominantes. E aí o Hobsbawm apresenta esse ponto dos limites analíticos, né? Que a história acadêmica, a história metódica se limitava a analisar os acontecimentos políticos, militares e diplomáticos. Aí eu trago uma citaçãozinha do Hobsbawm que ele deixa um pouco mais claro essa crítica que ele faz à escola metódica.
ou a história acadêmica, né, que é sinônimo. Na maior parte dos casos, era apenas homens, e assim como aceitavam um dado tema, tal como a história político-militar diplomática, né, que ele está falando da história metódica, né, qual era o tema de análise, de pesquisa que eles escolhiam, né, a história político-militar diplomática, e uma dada área geográfica, a Europa Ocidental ou Central, por exemplo, então era uma história político-militar diplomática dos países europeus, né? Sobretudo da França e da Alemanha, né? Porque tinha um enfoque principalmente nacional, lembram que eles restringiam os seus recortes de análise para pensar a história da nação francesa e a história da nação alemã. Lembrem que era a proposta deles, né, de contribuir para a formação do Estado Nacional. Então, os estudos da escola metódica tinham um caráter profundamente nacionalista, né, tinham um caráter de pensar a constituição da nação francesa e italiana, né, francesa e alemã. Então, aceitavam um dado tema e uma dada área geográfica como a mais importante. Também aceitavam os aspectos, né, do pensamento científico popularizado, de que, por exemplo, as hipóteses brotavam automaticamente dos estudos dos fatos. A explicação consiste em um conjunto de cadeias de causa e efeito, ou os conceitos de determinismo, evolução e assim por diante. Então, uma outra questão também que o Hobsbawm aponta aqui é que era uma característica dos historiadores metódicos, é que a partir do momento que você sistematiza a documentação, a própria forma de analisar os documentos, ela vai ser indicada pela organização dos documentos, né? E não pela maneira como você problematiza a história. Porque lembrem, a ideia deles era de que você deveria ter uma postura objetiva e neutra em relação ao passado, né? Então, o historiador, ele não pensava, para eles, para os historiadores metódicos, eles não pensavam o passado a partir das questões do presente, né? A grande questão para eles era pensar, ter uma relação de neutralidade em relação ao passado. E a gente sabe que isso é uma pretensão realmente muito difícil de acontecer, porque é impossível. Porque sempre o historiador vai se posicionar em relação ao passado. Porque o nosso foco de análise sempre vai estar relacionado e vai estar sempre pautado na relação entre passado e presente. Então essa era uma pretensão que eles tinham, que obviamente eles não conseguiam realizar, né? Então, não havia, pelo menos conscientemente, uma problematização sobre os processos históricos, né? Por conta dessa pretensa posicionamento de objetividade e neutralidade em relação ao passado. E essa é uma questão que o Hobsbawm aponta, né, como um limite, né, como um problema, né, vamos dizer assim, que a escola metódica tinha, e essa era também uma crítica que o próprio Marx fazia à escola metódica, como a gente viu no nosso texto anterior, né, no texto da própria escola metódica, lá no final, quando o Guy Boudin e o Yves Martin, eles apontam as críticas que a escola metódica sofreu, e uma das críticas foi do materialismo histórico, né? Foi do Marx e do Engels, e que era aquela crítica clara de que não existe neutralidade, não existe objetividade, né? Isenção. O historiador, ele sempre se posiciona diante do passado. E a grande questão que o Marx e o Engels apresentavam era de que o historiador, ele sempre vai partir de um ponto de vista do lugar que ele ocupa na sociedade. Então, ele sempre vai partir de um ponto de vista, por exemplo, de analisar a história do ponto de vista dos grupos dominantes ou dos grupos dominados, dos trabalhadores, né? Então, o que era importante era deixar claro de qual posição você partia. E eles apresentavam claramente isso, de que eles estavam fazendo uma história que partia do ponto de vista dos trabalhadores, né? Então, eles deixavam bastante claro qual era o viés de análise que eles tinham, né? E esse também é um ponto muito importante que
que a proposta marxista, que a proposta dos estudos históricos do Marx e do Engels procurava apontar claramente, né? De que o historiador ele sempre tem uma posição política. Mesmo que ele diga que não tenha, ele tem. Então, porque se ele não está posicionado, ele já está posicionado. Quando ele diz que não tem posição, é porque ele tem posição. Entende? Ele só não deixa claro qual é essa posição. E essa era uma das questões, né, da postura analítica do Marx e do Engels, era de deixar claro, olha, nós temos uma posição, nós temos um lado, e o nosso lado é o lado dos trabalhadores, é o lado dos grupos populares, é o lado dos grupos subalternos. Nós queremos entender como é que a história é feita pelos homens, sobretudo, de entender como é que as sociedades humanas são constituídas por grupos sociais que são desiguais e como é que essa relação entre esses grupos constrói a sociedade. Então não é só os reis que fazem a história, são os reis e os servos. Não são só os burgueses que fazem a história, são os burgueses e os trabalhadores. E o que a gente quer entender é como é que se dá essa relação entre grupos sociais desiguais, né, na construção da sociedade, como é que cada grupo, como é que se dá a relação entre esses grupos, entre as classes sociais, e essa relação é uma relação conflituosa, ela não é uma relação harmônica. Então, por isso que a perspectiva de pensar que essa relação é uma relação de luta, né? É uma relação de interesses que são diferentes, né? Que são interesses antagônicos, são interesses que se chocam, né? No interior da sociedade. Gente, rapidinho, deixa eu só ligar aqui minha bateria, senão vai desligar aqui, rapidinho. Pronto, voltei. Todo mundo me vendo, me ouvindo? Sim. Tá ótimo, obrigado. Então, essa era a proposta, né, que eles pensavam. Então, essa história política, né, que era a escola, que era a proposta histórica da escola metódica, como a gente viu, ela foi extremamente importante. Ela foi uma proposta que teve vigência, né, que foi bastante utilizada até pelo menos a década de 30 do século XX. Como a gente viu, a história metódica, ela foi uma perspectiva historiográfica que contribuiu para constituir a história enquanto ciência, e que foi muito empregada na universidade. Lembram? O Lavice, o Langlois, o Segnobo foram professores na Sorbonne, que era uma das principais universidades da França. Então essa perspectiva de focar principalmente na história econômica, na história política, foi uma perspectiva dominante, uma perspectiva que influenciou muito os estudos históricos, principalmente até a década de 30. Só que isso, segundo o Hobsbawm, isso foi sendo modificado paulatinamente, né? Ele diz que entre 1910 e 1914, a história política apresentava sinais de entrar em declínio, né? Foi cada vez mais perdendo ênfase, né? Foi cada vez mais perdendo lugar. E no seu lugar desenvolvia-se uma história econômica ou sociológica. Então, nessas primeiras décadas do século XX, a década de 20, a década de 30, é um momento de transição, né? Vamos dizer assim, entre a dominância que a história política tinha, né? O enfoque da escola política foi perdendo cada vez mais intensidade, adeptos, e cada vez mais foram se produzindo estudos focados numa história econômica ou numa história sociológica, né? Esse é um apontamento que o Hobsbawm faz. Segundo Hobsbawm, o marxismo teve uma influência nesta mudança em direção aos estudos de caráter socioeconômico, na historiografia, sobretudo na historiografia europeia do início do século XX, aí nesse momento da década de 20 e década de 30, né?
Em razão disso, o materialismo histórico foi definido, inclusive por alguns marxistas, como um determinismo econômico. Então, como a gente viu, essa foi uma leitura que foi feita a partir dos trabalhos históricos do Marx, de entender que o marxismo seria um determinismo econômico, e como a gente viu, é uma leitura que foi feita da obra do Marx, uma leitura bastante simplificadora, uma leitura bastante reducionista, né? De principalmente pensar que a base econômica da sociedade determina a superestrutura social, jurídica, filosófica, literária, porque uma das também grandes contribuições do Marx era pensar que a sociedade ela era constituída pela interação de duas instâncias, né? A infraestrutura econômica, a forma como os homens se organizam socialmente para manter a sua subsistência, e como a partir disso surge uma superestrutura econômica, ou uma superestrutura social, filosófica, religiosa, né? E que está diretamente relacionada com essa infraestrutura econômica. Então, para o Marx e para o Engels, a relação entre infraestrutura e superestrutura é uma relação de mútua determinação, né? É uma relação em que as duas instâncias se influenciam. Só que aí houve essa leitura, né? Essa leitura ortodoxa, essa leitura simplificadora, que estabelecia que a infraestrutura determina a superestrutura, né? Então, a forma como a sociedade se organiza economicamente determina a estrutura social, a estrutura política, a estrutura jurídica, enfim. Então, como a gente... E essa vai ser uma das grandes questões que o Hobsbawm vai tratar nesse texto, é de entender quais foram as características assumidas por essa leitura da obra do Marx, que, de alguma maneira, construiu essa ideia de que o materialismo histórico seria um determinismo econômico, né? Hobsbawm considera ser difícil precisar a influência da historiografia marxista nos contextos nacionais. Ele diz o que ele está apresentando aqui é de entender qual foi a influência que os estudos, né, marxistas tiveram, por exemplo, nos contextos das historiografias nacionais. Por exemplo, ele usa dois exemplos, que é o caso da França e dos países asiáticos e da América Latina, por exemplo. Ele diz assim que, por exemplo, os estudos marxistas, né, tiveram mais dificuldade de integrar o contexto historiográfico francês, por exemplo, nesse momento da década de 20 e 30, que, por exemplo, era dominado pelo movimento dos análises, que é uma vertente historiográfica que foi desenvolvida na França, que é uma das discussões que a gente vai ver na nossa próxima disciplina. Por exemplo, os análises, eles não tinham afinidades com o marxismo, eles não tinham interesse na discussão marxista, né? Então, os estudos marxistas tiveram mais dificuldade de serem introduzidos na França, por exemplo, né? Isso vai acontecer só na década de 50, 60, só mais na frente. Nesse momento que a gente está falando aqui, que a década de 20 e 30 não teve tanta influência, na França, por exemplo, enquanto que teve mais facilidade, né, os estudos marxistas tiveram mais facilidade de inclusão nos países asiáticos e na América Latina. Então, ele vai mostrando um pouco de como é que houve contextos em que houve mais facilidade, né, de incorporação, de utilização dos estudos marxistas, né, como nos países asiáticos e na América Latina, enquanto que em outros contextos essa inclusão teve mais dificuldade de ocorrer, como foi no caso do contexto francês, né? Então ele vai mostrando um pouco, de pensar um pouco da influência da historiografia marxista, né, nesses contextos, por exemplo, no contexto francês e no contexto dos países asiáticos e da América Latina. Houve mais dificuldade de entrar na França, por exemplo, mas, em contrapartida, houve mais facilidade de entrada, de inclusão, né, de utilização nos países asiáticos e na América Latina, né? Então ele faz essas pontuações. Depois, e aí eu acho que esse aqui é um dos pontos principais da discussão do texto, talvez essa seja a grande contribuição desse texto do Hobsbawm,
Esta leitura sobre o legado historiográfico de Marx como um determinismo econômico foi chamado por Hobsbawm de marxismo vulgar. Então, o Hobsbawm considera que essa leitura sobre a obra do Marx, que acabou entendendo o marxismo como um determinismo econômico, o Hobsbawm vai chamar essa leitura de marxismo vulgar. E ele considera que houve 7 características, né, em relação a essa leitura reducionista, essa leitura simplificada dos estudos históricos realizados por Marx e Engels. E aí a gente vai entender um pouco de quais são essas características, né, que o Hobsbawm apresenta. Eu acho que são importantes, né? Primeiro ponto é a interpretação econômica da história. Então, primeiro é aquela questão que a gente falou, de entender que a infraestrutura determina a superestrutura, né? Então, como a gente viu, essa leitura é uma leitura bastante reducionista e simplificada dos estudos do Marx e do Engels, né? Que é pautada na crença de que o fator econômico é o fator fundamental do qual dependem os demais. Como a gente viu, essa é uma leitura bastante deturpada, bastante simplificada dos estudos do Marx e do Engels, dos históricos, né? Mas acabou que essa leitura foi uma leitura que ficou bastante consagrada, né? Foi uma leitura que foi bastante utilizada e que, por exemplo, o Hobsbawm vai no final do texto apresentar isso, mas eu já adianto para vocês. Essa foi uma leitura que teve bastante popularidade, bastante vigência, até pelo menos a década de 60 do século XX. A partir da década de 60, essa leitura foi cada vez mais criticada, né, por historiadores marxistas que vão procurar voltar à história vão voltar aos estudos originais do Marx e vão criticar essa leitura marxista vulgar, ou essa leitura ortodoxa, né? E a gente vai perceber muito que os estudos da história social vão renovar profundamente os estudos marxistas nesse sentido, né? E principalmente vão procurar estudar aspectos relacionados à cultura, que era uma discussão que, por exemplo, não foi tão visitada pelo Marx, né? Marx, ele de fato se preocupou em tratar sobre aspectos socioeconômicos, né? Mas, como a gente viu, não se limitava somente a isso. E uma coisa que vai acontecer no transcorrer do século XX é que, com a renovação dos estudos marxistas, a cultura vai se tornar uma problemática fundamental, né? A gente vai ver isso na nossa próxima disciplina, a partir da história social inglesa e principalmente a partir da microhistória. São vertentes historiográficas que vão renovar, né, o legado marxista, vão renovar a perspectiva analítica pautada na contribuição do Marx, né? Mas aqui o que a gente está vendo é como é que se criou uma leitura que teve vigência até a década de 50, 60, que tinha uma leitura muito simplificadora e reducionista do legado do Marx, né? Que é isso que o Hobsbawm chama de marxismo vulgar. Então, o primeiro ponto é essa interpretação econômica da história, né? Segundo ponto, o modelo base e superestrutura foi usualmente interpretado como uma simples relação de dominância e dependência entre a base econômica e a superestrutura, que é aquilo que eu já venho pontuando na nossa discussão. Terceiro ponto, o processo histórico limitar-se a interesses de classe e luta de classe. E aí a gente também, esse é um outro ponto também que ele até fala, é como se eles não tivessem passado da primeira página do Manifesto Comunista, né, que é quando o Marx fala lá que a história de todas as sociedades humanas foi a história da luta de classes, né? E é obviamente que o Marx, ele não se limita, a discussão dele, apenas a pensar a luta de classes. Claro que é um elemento fundamental para pensar a dinâmica das sociedades humanas, dos grupos sociais, né? Mas ele não se limita apenas a esse aspecto, né? E esses estudos acabaram se limitando apenas isso. E demonstrando ter uma leitura bastante limitada dos trabalhos do Marx e do Engels. Por exemplo, se vocês forem pegar o 18 Brumário, que foi aquele livro que a gente leu um trechinho na aula de ontem, o 18 Brumário é um estudo do Marx de história, né, que ele estuda a história da França no século XIX. E ele procura, por exemplo, entender, ele faz um estudo de história política, por exemplo. No 18 Brumário, o que o Marx quer entender é qual era a dinâmica dos partidos políticos na França no período do reinado do Luís Bonaparte.
E aí, quando ele vai analisar a dinâmica dos partidos, qual eram os interesses que esses partidos defendiam, ele vai procurar entender como é que se dá a discussão política e como é que ela representa os grupos sociais que fazem parte da sociedade francesa, entende? Então, a análise dele não estava somente preocupada com aspectos econômicos. Ele queria entender aspectos econômicos associados a aspectos políticos, a aspectos sociais, entende? Que formavam a sociedade francesa naquele momento, né? Por exemplo, se fosse um estudo de uma perspectiva da história metódica, ia se preocupar apenas em entender a dinâmica política, sem se preocupar com a relação que isso tinha com a sociedade, com os grupos sociais que faziam parte da sociedade francesa naquele momento, entende? Então essa é a grande originalidade. E isso não se limita apenas a interesses de classe, né? Ele estava, obviamente, tentando entender como é que isso tudo estava relacionado, né? Como é que os aspectos políticos estavam relacionados a aspectos econômicos, aspectos sociais, a aspectos culturais, né? Embora ele não tenha focado tanto na cultura nos seus estudos, mas essa é uma discussão que está lá, está presente nos trabalhos dele, né? Então, esse daqui é um outro ponto, né? O processo histórico limita-se ao interesse de classe e à luta de classes, e isso também foi uma leitura bem simplificadora da proposta original do Marx e do Engels. Outro ponto. Marx teria formulado as leis históricas e a inevitabilidade histórica. Essa é uma outra leitura também bastante limitada, né? Que é a ideia, por exemplo, e aí só a gente retomando a discussão que a gente fez na última aula, lembrem, o Marx ele queria entender, por exemplo, a sociedade do tempo dele, que era a sociedade do processo de industrialização que estava acontecendo na Inglaterra, né? O Marx morou em Londres, né? Boa parte da vida dele, e ele queria entender como foi que se constituiu o capitalismo industrial, né? Porque ele queria entender como é que aquela sociedade, a sociedade inglesa do século XIX, era uma sociedade que produzia tanta riqueza, mas também produzia tanta miséria. Então, ele queria entender como é que se dava essa relação entre os grupos sociais, entre burgueses e proletários, né? E para entender isso, né, ele obviamente fez o estudo da história da Inglaterra para entender como é que foi que o processo de industrialização pôde acontecer, né, como é que ele surgiu, né? E aí, a partir disso, de entender o processo da história da Inglaterra, ele conseguiu compreender que essa sociedade, ao mesmo tempo em que ela apresenta as condições de produzir riqueza em larga escala, né, e também produzir miséria. Então, há condições, por exemplo, de pensar uma outra forma de sociedade que consiga socializar essa riqueza, que a riqueza não fique na mão de apenas algumas pessoas, e apenas de um grupo restrito, mas que a riqueza ela seja distribuída de maneira equitativa por todos aqueles que produzem a riqueza, que são os trabalhadores. Então, o Marx, e aí essa é uma perspectiva que é uma característica, né, dos estudos desse momento, que é de apontar perspectivas de futuro, né? Lembre que a escola metódica, a perspectiva de futuro dela, né, era de construção do Estado Nacional. Essa era a perspectiva de futuro dela, né? Os estudos que ela produziu a partir da história da história política era contribuir para a construção do Estado Nacional, né? A escola metódica. E qual era a perspectiva de futuro do marxismo, né? Ou dos estudos do Marx e do Engels? Era de contribuir para um novo regime de sociedade, contribuir para uma revolução. E aí, nisso, Marx e o Engels se inspiravam bastante no exemplo da Revolução Francesa. Porque, lembre que a gente leu lá no Manifesto Comunista, a burguesia, ela já foi uma classe revolucionária, né? Ela realizou sua revolução, que foi a Revolução Francesa, né? Ele estava analisando a sociedade do século XIX e ele apontava que essas condições sociais que vivemos aqui, de uma sociedade que produz cada vez mais riqueza, mas também cada vez mais miséria, os trabalhadores se apresentam como uma classe também revolucionária, no sentido de que
uma classe que cada vez cresce mais, porque para produzir tanta riqueza assim, você precisa cada vez mais de mão de obra, né? Você precisa cada vez mais de força de trabalho. E ele tinha essa perspectiva emancipatória, né? Essa perspectiva revolucionária de pensar uma sociedade diferente daquela que ele estava vivenciando naquele momento. Então ele pensava uma sociedade para o futuro, né? E essa era a perspectiva de futuro, e a análise dele procurava contribuir para isso, era de que se os trabalhadores se organizassem politicamente, era possível modificar aquela sociedade. Era possível, sim, estabelecer um processo revolucionário tal qual foi a Revolução Francesa. Só que agora aqui é uma revolução dos trabalhadores, né? E uma revolução com caráter socialista. Essa era a perspectiva que ele defendia para o futuro, né? Por que eu estou falando disso? Isso ele apresentava como uma conjectura, né? Apresentava como uma perspectiva de futuro, né? E que veio, por exemplo, acontecer na Revolução Russa, por exemplo, né? Mas o que essa leitura, vamos dizer assim, simplificadora, acabou estabelecendo foi que o Marx ele teria supostamente formulado leis históricas de inevitabilidade histórica. Por exemplo, a Revolução Socialista ela vai acontecer em algum momento, entendeu? É só a gente aguardar que ela vai acontecer, porque as contradições da sociedade capitalista estão acontecendo, né? E o futuro é de que a sociedade capitalista entre em colapso e que inevitavelmente a Revolução Socialista vai acontecer. Essa era a perspectiva que tinham alguns marxistas nessa leitura simplificadora, de que o Marx teria formulado essas leis e essa perspectiva de inevitabilidade histórica, né? De que isso vai acontecer como se ele estivesse prevendo o futuro, né? Assim, nesse sentido. Gente, olha, gente, não se preocupem que a internet está ruim, mas a aula está sendo gravada. Depois, quem não puder, quem estiver tendo dificuldade de acompanhar, vai poder ver depois no link, né? Então, essa perspectiva de que o Marx teria formulado leis históricas, de nada, gente. E uma suposta inevitabilidade está relacionado a isso, né? De que a Revolução Proletária ela vai acontecer, cedo ou tarde ela vai acontecer. E não é bem assim, né? O que, na verdade, ele estava propondo era de que havia condições de ocorrer uma revolução, né? E a partir da análise que ele estava fazendo da sociedade naquele momento, tendo em vista essa questão que era uma questão do tempo, da modernidade, né? De que a velocidade dos acontecimentos que eles estavam vivenciando nesse momento, e o Marx e Engels também são sujeitos que estão vivendo essa modernidade, e esses processos de mudança econômica, e principalmente, pensem, ele está vivendo o capitalismo industrial naquele momento. Então, a sociedade inglesa estava passando por uma série de mudanças, né? E, obviamente, que o Marx está analisando esses processos, está vivenciando esses processos, essa aceleração do tempo, e está pensando de como para onde é que vai indicar essas mudanças sociais, né? Quais expectativas de futuro estavam colocadas para serem pensadas naquele momento. E ele apontava para isso, de que havia a possibilidade de se pensar uma revolução socialista pautada nessa questão. A sociedade capitalista industrial da Inglaterra naquele momento era uma sociedade que produzia tanta riqueza, mas produzia muita miséria, né? E que havia a possibilidade, sim, de que essa riqueza ela fosse socializada para o conjunto dos trabalhadores que produziam essa mesma riqueza, né? Então, ele na verdade apontava isso como uma expectativa, como uma possibilidade, e não como uma inevitabilidade de que isso ia acontecer, né? Até porque isso vai contra aquela própria ideia dele, de que são os homens que fazem a história. Então, quando você estabelece essa ideia de que algo é inevitável, então vamos esperar aqui. Se vai acontecer de maneira inevitável, então vamos tomar um café aqui e esperar que vai acontecer. E não é assim, né? Os homens estão fazendo a história. Os homens organizados fazem a história, né? Então, essa ideia é uma ideia bem equivocada, mas que essa leitura que se fez, né, esse marxismo vulgar apresentava essa ideia, e como é que a gente está vendo, ela era bem equivocada.
continuando, outra característica do marxismo vulgar era de que os temas históricos específicos se pautar, né, em temas históricos específicos derivados da obra do Marx, né, tais como a história do capitalismo e da industrialização. Tipo, então, esses seriam os temas principais que os marxistas deveriam se debruçar, né, sobre a história do capitalismo e da industrialização. Então, só porque o Marx teria estudado esses processos, certo? O Marx estudou esses processos porque eram processos nos quais ele estava inserido, ele estava vivendo, né, na sociedade industrial inglesa naquele momento, né, do século XIX. Mas o Marx não estudou somente isso. O Marx estudou, por exemplo, o processo político na França. Ele estudou vários outros processos sociais. Estudou, por exemplo, em outros livros dele, por exemplo, a discussão sobre os processos econômicos no período feudal, até na própria antiguidade. Então, ele tinha interesse em vários temas históricos que não estavam somente ligados à industrialização e à história do capitalismo. Então, não se tinha uma preferência apenas por esses temas, né? Embora ele tenha tratado sobre esses temas. Mas os marxistas vulgares, esses marxistas ortodoxos, acabavam elegendo a história do capitalismo e a industrialização como temas fundamentais, né? Como a gente pode ver, esse foi um dos temas, mas não somente, que o Marx tratou na obra dele. Outro ponto, 6. Temas históricos específicos não oriundos dos estudos de Marx, por exemplo, as agitações das classes oprimidas e das revoluções. Então, de tratar desses outros temas que, de fato, não foram tratados, né, pela obra do Marx e do Engels, que estão relacionados à agitação das classes oprimidas e das revoluções, que eram discussões que não estavam presentes nas obras do Marx e do Engels e que esses historiadores trataram. E o último aspecto que contradiz totalmente a perspectiva do Marx e do Engels a escrita da história seria a busca imparcial da verdade. Então, sim, embora o Marx e o Engels tivessem essa proposta de procurar a verdade histórica, porque essa era uma perspectiva bastante presente no século XIX, mas essa busca não seria uma busca imparcial, né? Isso é uma outra questão que contradiz a própria proposta original dos estudos do Marx e do Engels. Eles têm um ponto de vista parcial, né? Eles partem de uma perspectiva de valorizar a participação dos trabalhadores na história. Então, eles têm uma posição, eles tomam um partido, né? Não existe imparcialidade, né? Então, como a gente viu... Então, essas seriam algumas características desta leitura que foi feita em relação aos estudos do Marx e do Engels, que, de alguma maneira, deturpava ou simplificava a proposta original dos estudos do materialismo histórico, né? E que o Hobsbawm aponta aqui, que eu acho que é bem interessante como ele caracteriza isso, ele faz essas pontuações para a gente compreender melhor o que seria esse marxismo vulgar, né? Ou essa leitura simplificada, essa leitura reducionista que se fez da proposta original do Marx e do Engels. Aqui eu trago esse trechinho pro Hobsbawm, que ele resume um pouco da discussão que ele faz na primeira parte do texto. O grosso do que consideramos como a influência marxista sobre a historiografia certamente foi a marxista vulgar, no sentido descrito acima. Então, de fato, ele reconhece que essa leitura marxista vulgar, essa leitura simplificada e reducionista da proposta original do Marx e do Engels teve bastante influência, e essa influência durou até pelo menos a década de 60, né? Que ele vai dizer mais à frente. Consiste essa influência dessa leitura marxista vulgar, consiste na ênfase geral sobre os fatores econômicos e sociais na história, dominante a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, apenas em uma minoria de países, por exemplo, até recentemente na Alemanha Ocidental e nos Estados Unidos, né? E que continua a ganhar terreno. Ele escreveu esse texto em 98, né? Então, ele diz que continua a ganhar terreno após a Segunda Guerra Mundial, né? Até a década de 60, vamos dizer assim, e depois começa a ser sistematicamente criticada a partir da década de 70, quando vai ocorrer a renovação dos estudos marxistas, né? Principalmente a partir da história social inglesa e da microhistória italiana.
Devemos repetir que essa tendência, embora sem dúvida produto da influência marxista, não tem nenhuma ligação com o pensamento de Marx. Então, essa leitura marxista vulgar, embora ela tenha se inspirado no pensamento do Marx, ela não tem nenhuma relação com o pensamento original do Marx, no sentido da sua proposta original, que a gente viu, que é bem mais complexa do que essa leitura. E por isso que eu acho que é interessante a gente... eu trago essa discussão, gente, porque vocês vão ler vários textos, vocês vão entrar em contato com várias discussões que vão apresentar uma leitura de dizer que o marxismo ele é um determinismo econômico, né? Que o marxismo se preocupa apenas com a discussão da economia, que o marxismo apenas se preocupa com a discussão da infraestrutura. E aí a gente está percebendo que isso tem muito mais a ver com uma leitura que foi feita da obra do Marx do que necessariamente a proposta original que eles apresentaram. Porque, como a gente viu e a gente leu na própria obra, no próprio texto, né? Por isso que eu fiz questão de trazer os textos, né, para a gente ler na nossa última aula, que ele pensa a relação entre infraestrutura e superestrutura como uma relação de múltipla determinação, é uma relação dialética, uma relação de interdependência, e não uma relação da infraestrutura influenciando a superestrutura, né? Eu acho isso importante, vai ser importante sobretudo para a gente entender a historiografia que vai se construir no século XX, porque de alguma maneira ela vai dialogar com o marxismo e principalmente com uma perspectiva renovada, né? Com uma perspectiva que vai retomar a proposta original do Marx e vai criticar essa leitura simplificadora, essa leitura ortodoxa, né? Essa leitura reducionista. Então, continuando a nossa discussão, a gente chega na segunda parte. A segunda parte do texto, o Hobsbawm ele vai basicamente ressaltar o que ele considera como uma das principais contribuições da proposta original do Marx, né? A primeira parte ele faz essa caracterização do marxismo vulgar, para a gente entender que essa foi uma leitura que se tornou bastante influente, mas que depois ela vai ser bastante criticada, né? Mas na segunda parte ele vai se preocupar principalmente em pontuar o que ele considera como uma das principais originalidades da proposta original do Marx e do Engels, que foi pensar, na segunda parte do capítulo, Hobsbawm ressalta que uma das maiores contribuições do pensamento histórico de Marx, a sua proposta original dos seus estudos históricos, né, que ele produziu no século XIX, foi apresentar um modelo coerente e organizado de mudança social, baseado na organização da estrutura social e da sua historicidade. Então, o que o Hobsbawm considera como uma contribuição fundamental foi pensar os processos de mudança social. E esse é um aspecto bastante relevante, porque o Marx e o Engels eles procuram perceber o que há de elementos de permanência numa determinada sociedade, mas também quais são os elementos que levam aquela sociedade a mudar, né? Então, isso também é um aspecto bastante inovador nesse momento. Eles não estão aqui pensando, isso é um aspecto importante, que a sociedade ela muda apenas com a mudança de governos ou apenas com a mudança de regimes políticos. O que eles estão procurando entender fundamentalmente é como uma sociedade ela permanece e como é que ela muda a partir da relação entre os grupos sociais, entre as classes sociais, né? Então, se uma dada sociedade ela é formada por classes sociais e essa relação é uma relação contraditória, ela é uma relação de luta, né? Porque esses grupos eles têm interesses diferentes, têm interesses antagônicos. Eles procuram entender como, a partir dessa relação, é que as sociedades se constroem, elas permanecem, né? Elas se desenvolvem, mas também como é que elas mudam, né? E aí é a partir dessa perspectiva da relação entre os grupos sociais e como é que eles constroem a sociedade é que eles vão compreender como é que se dá o processo político, como é que se dá o processo filosófico, como é que se dá o processo religioso, como é que se dá o processo jurídico,
né? A própria construção do Estado. Então, e como esses processos eles vão também organizar a maneira como os grupos se organizam na sociedade, né? Então, essa é uma relação, essa é a proposta original deles e que apresenta uma perspectiva de pensar como é que as sociedades humanas se modificaram com o passar do tempo, né? Esse é um ponto que ele considera bastante importante da contribuição do Marx e do Engels para pensar a historiografia, né? Outro ponto que ele ressalta. Este modelo, né? Esse modelo de mudança social estava pautado na relação contraditória e interdependente entre infraestrutura econômica e superestrutura política, religiosa, jurídica, filosófica, que é aquela discussão que a gente já viu na nossa última aula, e é um ponto que eu venho ressaltando aqui na discussão dessa aula de hoje, que esse também é um outro ponto bastante original de pensar que a sociedade ela não é apenas pautada pela mudança de governos, né? Ou pela mudança de regimes políticos. De não focar apenas os aspectos políticos, ou militares, ou diplomáticos, né? Isso seria pensar apenas uma parte da sociedade, né? Que foi o que os historiadores metódicos fizeram. Eles analisaram apenas a maneira como que os grupos dominantes se movimentavam na sociedade. Comandando o Estado, comandando governos, comandando a igreja, por exemplo. O que o Marx e o Engels querem entender é como é que essa história política, né, dos grupos dominantes se relaciona com a história dos grupos populares, dos grupos trabalhadores, daqueles que constroem a sociedade com seu trabalho. É só a gente lembrar a poesia lá do Bertold Brecht. Quer dizer, quando o Alexandre conquistou o seu império, ele conquistou esse império sozinho? Não tinha nenhum cozinheiro com ele? Quando o Luís XIV foi coroado, ele foi coroado, nessa coroação não tinha nenhum trabalhador contribuiu para que essa coroação fosse feita? Entende? Esse é o ponto fundamental dele. Eles não excluem pensar esses grandes eventos, esses aspectos políticos mais gerais. Mas isso não faz o menor sentido se você não entender dentro de uma dinâmica de classe, dentro de uma dinâmica social, entre os grupos sociais que produzem a sociedade, né? Então, o que o Marx e o Engels fazem é de incluir os grupos populares, os trabalhadores, como um sujeito histórico ativo e fundamental para entender a construção da sociedade, né? E isso, né? Tá relacionado a essa perspectiva de pensar que a sociedade ela é a interação interdependente e contraditória entre a base econômica, a infraestrutura com a superestrutura, com a história política, com a história cultural, com os processos filosóficos, religiosos, jurídicos. Não tem como pensar isso de maneira independente, porque isso está relacionado à maneira como a sociedade se organiza economicamente. Ao mesmo tempo que não tem como só focar nos aspectos econômicos para entender esses aspectos sociais mais amplos. Os dois estão aqui, juntos, interdependentes. Não tem como entender um independente do outro. E essa também é uma grande originalidade da análise do Marx e do Engels, né? Da sua proposta histórica original. Outro aspecto ressaltado por Hobsbawm é que os estudos marxistas contemporâneos, né, os estudos que foram produzidos principalmente a partir da década de 70, procuram demonstrar a limitação analítica do marxismo vulgar, que é aquela leitura que a gente viu simplificadora e reducionista, uma leitura ortodoxa, vamos dizer assim, ao apresentar as potencialidades historiográficas do pensamento de Marx e, sobretudo, da sua proposta original, a proposta que está presente no 18 Brumário, a proposta que está presente no Ideologia Alemã, a proposta que está presente nos estudos que o Marx produziu da sua obra, né, original, na obra que ele chegou
a publicar em vida, né? Até mesmo o Joseph Fontana, ele até diz que o capítulo 24 do Capital também, que ele faz uma análise sobre o processo de acumulação primitiva de capital, né? Porque, por exemplo, no Capital, o Marx, ele quer entender como é que ele faz um estudo econômico, sobretudo, e aí é um estudo realmente, o Capital é um estudo de economia política, é um estudo de história econômica mesmo. Mas no capítulo 24 do volume 1 do Capital, o Capital tem 3 volumes, né? O Marx, ele, em vida, ele só conseguiu publicar o volume 1. O volume 2 e o volume 3 foram publicados depois pelo Engels, né? Então foram publicados postumamente, né? Ele já tinha falecido. No volume 1, o capítulo 24 é um capítulo em que ele faz uma análise histórica sobre o processo de acumulação primitiva de capital. E é também um capítulo muito relevante para entender como é que o Marx pensa a história, né? E é bem interessante esse capítulo, porque ele procura entender, lembrem, a grande questão dele é entender o desenvolvimento capitalista, né, e o surgimento do capitalismo industrial na Inglaterra. E ele, nesse capítulo, no capítulo 24, ele diz assim, que para poder o capitalismo industrial ter surgido, era necessário de alguma maneira, ter tido uma acumulação de capital anterior que pudesse ser investido, né, pudesse ser fomentado o capitalismo industrial. E aí é o que ele vai entender que o processo das grandes navegações, lembram? O processo de colonização da América. Esses processos foram importantes para a burguesia acumular dinheiro, né? Com as suas atividades comerciais, com a exploração das colônias na América, a partir da plantação da cana-de-açúcar, ou com a exploração dos metais preciosos. Todos esses processos, para o Marx, eles foram importantes porque eles serviram para o que ele chama de acumulação primitiva. Porque o capitalismo industrial, ele não surgiu do nada. Ele surgiu a partir de um investimento, né, da burguesia na infraestrutura industrial. E aí ele se pergunta, de onde foi que veio esse dinheiro, né? E esse dinheiro veio a partir da exploração que a burguesia fez das colônias na América, né? E a partir dessa acumulação que foi possível surgir o capitalismo industrial. Ele vai chamar a expansão marítima que acontece no século XVI, século XVII, de capitalismo comercial, né? E foi a partir do capitalismo comercial e a acumulação que eles fizeram, a poupança que eles fizeram, que eles conseguiram investir no século XVIII e, sobretudo, no século XIX, no surgimento do capitalismo industrial. Então, por que eu estou falando disso? Porque nesse capítulo, o Marx faz uma análise desse processo de constituição da acumulação primitiva para entender como é que o capitalismo industrial surge, né? Em que ele, por exemplo, foca na análise do processo inglês. Por exemplo, esse processo não aconteceu somente na Inglaterra, ele aconteceu na Europa de uma maneira geral. E ele diz que isso pode ter acontecido nos outros contextos de maneira totalmente diferente do que no contexto inglês. Mas ele está preocupado em entender o contexto inglês. Percebe? Ele quer entender um processo, um contexto específico. Ele não quer entender a história da Europa toda, ou de que o contexto inglês é o modelo para pensar esses processos nos outros países europeus, né? Não, eu estou me focando aqui em analisar o contexto inglês e as especificidades desse contexto, né? Então, essa era a proposta de análise dele, né? De tentar conseguir entender a dinâmica histórica de um determinado contexto. E que foi essa a proposta que ele fez nos outros estudos dele, né? Essa proposta original que vai ser retomada na década de 70, na década de 80, pelos estudos da história social inglesa, pela microhistória italiana, de procurar entender as dinâmicas sociais a partir de contextos específicos, de entender a dinâmica dos grupos
sociais dentro de um contexto específico, né? Por exemplo, o Thompson, o Carl Gisborne vão ser dois historiadores muito importantes nesse processo de renovação, né? Então, gente, era basicamente essa discussão que eu queria fazer com vocês. Tem muitas questões que eu levantei hoje, vão ser discussões que a gente vai desenvolver na nossa próxima disciplina. Então, essa discussão da aula de hoje, ela é uma discussão que vai levantando vários aspectos que vão ser tratados na nossa disciplina, na teoria da história 2, porque tem uma relação tem uma relação entre a discussão da teoria 1 com a teoria 2, né? Porque lembrem, a nossa proposta nessa disciplina, e aí eu sempre retomo, né, foi de entender essa visão panorâmica sobre o regime de historicidade antigo e o regime de historicidade moderno. Com a discussão que a gente faz hoje do Marx, o materialismo histórico, a gente finaliza a discussão sobre o regime de historicidade moderno, né? O Marx foi um dos últimos representantes, né? O marxismo ou o materialismo histórico foi uma das últimas vertentes que procurou desenvolver o conceito moderno de história, né? De procurar entender essas mudanças que estavam acontecendo na sociedade europeia, na sociedade inglesa, sobretudo no século XIX, essa aceleração do tempo e a mudança que os acontecimentos históricos tinham, né? A leitura que o Marx e o Engels apresentam, né? A contribuição que eles apresentam é essa, de entender como é que a sociedade se organiza a partir de uma organização de classe, que tem uma dinâmica social contraditória, que se organiza a partir de uma infraestrutura e de uma superestrutura, né? Uma infraestrutura econômica e uma superestrutura filosófica, religiosa, cultural. E de entender que a sociedade que eles viviam, a sociedade industrial que eles viviam naquele momento, era uma sociedade que produzia tanta riqueza e produzia tanta miséria também, e que apontava para uma dimensão emancipatória, né? Que era de pensar uma revolução comandada pelos trabalhadores. E eles também tinham essa expectativa de futuro, né? Que era uma característica do regime moderno de historicidade, né? Então, basicamente essa discussão que a gente finaliza a nossa disciplina, né? Finaliza a discussão hoje, do regime moderno de historicidade. E aí, na nossa próxima disciplina, a gente vai fazer a discussão sobre as vertentes historiográficas que se desenvolveram no transcorrer do século XX, né? Que foi a escola dos análises, o movimento dos análises, a história social inglesa, a microhistória italiana, a nova história cultural, que, por exemplo, são vertentes que provavelmente vocês devem ter entrado em contato em algum momento nas disciplinas que vocês estão fazendo, né? Nesse momento do curso. Essas discussões, elas vão... É interessante que elas vão se relacionando com a discussão que vocês estão entrando em contato em outras disciplinas do curso, né? Então, gente, era basicamente essa discussão que eu queria fazer com vocês hoje. Era uma discussão complementar à discussão da aula anterior. Não é uma discussão muito extensa, né? Então, eu finalizo a nossa... muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença. Eu finalizo a primeira parte da aula, né? Que é aquela aula, a apresentação, a exposição. E aí eu abro para a segunda parte da nossa aula, para que vocês apresentem as suas questões, as suas perspectivas, contribuições. Fiquem à vontade para participar, gente. Não ficou nenhuma dúvida, gente, em relação a essa discussão sobre essa distinção entre os estudos históricos do Marx, a sua proposta original, e como isso foi lido a partir de uma perspectiva simplificadora e reducionista, que ficou conhecida como o marxismo vulgar ou o marxismo ortodoxo. Ficou claro essa distinção entre a proposta original do Marx e essa leitura simplificadora e reducionista? Ficou claro esse debate? Porque essa era a grande questão que eu queria tratar com vocês
nessas duas aulas, né, de entender as características da proposta original do Marx e do Engels, dos seus estudos, né, e de como depois se criou uma leitura sobre os estudos, sobre a proposta original, que acabou tendo uma leitura bastante reducionista e bastante simplificadora. É fundamental entender que a proposta original não é reducionista e não é simplificadora, né? Ela não foi a leitura que se fez a partir da proposta original. Esse é um ponto fundamental, entende? De conseguir distinguir esses dois aspectos, né? A proposta original e a leitura que foi feita da proposta original, que é o que o Hobsbawm chama de marxismo vulgar, ou também ficou conhecida como marxismo ortodoxo, ou como marxismo economicista, né? É importante distinguir, né, a proposta original do Marx dessa leitura marxista vulgar ou marxista economicista. Essa era uma das grandes questões, uma das grandes discussões que eu queria trazer para vocês na aula passada e na aula de hoje. Não ficou nenhuma questão, gente, nenhuma dúvida sobre a discussão da aula passada e da aula de hoje? Se vocês se sentirem à vontade para participar pelo chat, fiquem à vontade, viu? Eu já percebi que vocês gostam bastante de escrever no chat. Se vocês também se sentirem à vontade de escrever pelo chat, fiquem à vontade. Certo, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma questão, para ponto... Não, professor. Pode perguntar, Matheus. Não tenho nenhuma dúvida. Ah, não? Ah, tá. Entendi. Eu pensei que... Opa, a Clara tá... Isso. A Clara escreveu aqui no chat. Achei muito interessante que Marx fala das outras classes sociais e a importância para a construção da sociedade. Exatamente. Esse é um aspecto bastante importante da proposta original do Marx e do Engels, né? De não entender... De entender que a sociedade ela não é feita apenas pela ação dos grupos dominantes, né? Dos grandes homens, dos diplomatas, dos presidentes, dos reis, né? Dos juízes, dos desembargadores, dos prefeitos, dos presidentes. A história não é feita apenas da ação desses sujeitos, da ação política desses sujeitos. Claro que a história é feita também pela ação desses sujeitos, mas é necessário também considerar a ação dos trabalhadores, né? Até porque essa sociedade ela é construída pelos trabalhadores, pelos grupos populares, pelos grupos subalternos, por aqueles que têm uma posição desprivilegiada na sociedade, né? Então, eles vão entender que se um presidente é um protagonista na história, um operário também é um protagonista na história. Uma trabalhadora doméstica também é uma protagonista na história. Até porque, por exemplo, a casa que o presidente mora foi construída por um trabalhador. A casa que um presidente mora é limpada por uma trabalhadora. Eles fazem a história também. Entende? E essa é a grande inovação, a grande contribuição que eles trazem. É de entender como é que os trabalhadores constroem a sociedade com o seu trabalho e como a partir desse trabalho eles também têm um protagonismo, eles também fazem a história, né? Então, e é a partir da relação entre esses grupos, né? Entre vamos dizer assim, os grupos dominantes e os grupos subalternos, né? É nessa relação contraditória, né, entre burgueses e proletários, para utilizar a terminologia que ele tratava naquele momento, é que a sociedade se constrói. Olha, a Flávia disse aqui no chat: professor, sobre isso que você está falando agora, realmente lembra a Revolução Russa, como você ressaltou. Sim, a Revolução... e esse é um ponto que é interessante, né? Quando o Marx e o Engels estão pensando a sociedade do século XIX, a sociedade industrial,
Ele está pensando a dinâmica de classe dessa sociedade, né? A dinâmica social, a dinâmica econômica, a dinâmica social, a dinâmica política dessa sociedade, né? Que é uma dinâmica que está pautada nos interesses contraditórios, nos interesses diferentes entre trabalhadores e burgueses, empresários. Há uma diferença, né, entre os interesses desses grupos sociais. E que esses interesses eles entram em choque, né? A Revolução Russa ela foi um processo histórico que, de alguma maneira, por exemplo, o Partido Bolchevique, que foi o partido que estava que contribuiu de maneira decisiva para que a Revolução Russa acontecesse, com o Lenin, né, que foi um dos dirigentes do Partido Bolchevique e tal. Ele, por exemplo, ele era um leitor bastante assíduo da obra do Marx, né? Ele se considerava um discípulo do Marx. E ele fazia uma leitura bastante atenta de entender essa questão da dinâmica de classe, né? E, sobretudo, de como essa dinâmica pode apontar para um horizonte revolucionário, entende? Então, a expectativa de futuro que o Marx tinha de que, a partir dessa dinâmica de classe e de que ela aponta para um horizonte emancipatório, né? A Revolução, o Lenin era um leitor bastante assíduo da obra do Marx e que foi bastante importante para entender o processo social que estava acontecendo na Rússia, principalmente no pós-Primeira Guerra Mundial, na verdade bem no contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Revolução Russa aconteceu em 1917, foi bem no contexto da Segunda Guerra Mundial, e de que os trabalhadores e os camponeses russos não concordavam com que a Rússia entrasse na guerra, porque a Rússia começou a passar uma série de problemas de crise de abastecimento por conta disso. Os próprios trabalhadores, o conjunto da sociedade russa não queria que a Rússia entrasse na guerra, e por conta de várias privações e da contradição entre os grupos dominantes russos que queriam entrar na guerra e os grupos trabalhadores, os camponeses, até o exército, parte do exército, não queria entrar na guerra. Foi na contradição entre esses interesses que aconteceu o processo revolucionário russo e a Revolução Socialista na Rússia. Isso está muito pautado na perspectiva, né, na leitura que o Marx tinha de pensar a dinâmica social e a expectativa de futuro que ele mesmo tinha, e que não era... que era aquela questão que eu tinha falado para vocês. Ele tinha essa perspectiva, né, de que as mudanças sociais e a dinâmica de classe da sociedade do tempo dele apontava para esse horizonte revolucionário. Mas isso não quer dizer de que isso fosse inevitável, de que isso aconteceria de maneira inevitável, né? Há essas condições, é possível que aconteça, mas ela só acontece a partir do momento em que as classes, os grupos trabalhadores se organizam politicamente, né? Então os homens têm que fazer a história, né? E esse é um dos pontos fundamentais da perspectiva dele, né? Os homens fazem a história, né? Os grupos sociais convivendo de maneira na sociedade a partir de interesses antagônicos, de interesses contraditórios, eles constroem a história, né? Então esse é um aspecto fundamental. Os trabalhadores, eles fazem a história, eles são um grupo fundamental para entender a construção da sociedade humana. E esse é um dos elementos fundamentais da contribuição do Marx e do Engels para pensar a história. Mais alguma questão, gente? Tá vendo? Quando vocês participam, a aula... ela ganha dinâmica, né? A gente vai dialogando, ela vai se desenvolvendo. Então, gente, eu agradeço. Se vocês não tiverem mais nenhuma contribuição, eu espero que
que essa discussão tenha ficado bem clara para vocês, porque ela vai ser uma discussão muito importante para as próximas discussões que vão ser realizadas, né, na próxima disciplina. Vocês estão fazendo a disciplina de História Social? A gente já terminou, professor. Já terminou? E vocês, Já. e vocês conseguem perceber alguma relação entre a discussão da disciplina de História Social com essa discussão que a gente fez nas últimas 2 aulas? Um pouco, em algumas coisas, principalmente sobre a igreja. É porque o Marx foi muito importante para a discussão sobre a história social, né? Essa perspectiva que a gente viu hoje, na aula passada, ela foi muito importante para o desenvolvimento dos estudos na história social. Ele é considerado como um dos, se eu não digo um dos fundadores, mas uma das perspectivas mais importantes que foram utilizadas na história social. Então, gente, eu agradeço, né, muitíssimo a participação de vocês, a presença de vocês hoje. Só queria fazer um informe, só relembrando que a nossa atividade avaliativa 3, a data de entrega é hoje, viu? Não se esqueçam. O dia 12 hoje, é a data de limite de entrega da atividade avaliativa 3, que é a resenha, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. E só lembrando, a nossa próxima aula é na quinta-feira, tá bom? Que vai ser a aula de encerramento da nossa disciplina, tá bom? Então, hoje a gente está encerrando a nossa discussão de conteúdo, né? Fechando a nossa disciplina do ponto de vista dos conteúdos, que é essa discussão sobre o materialismo histórico, né? Fechando a discussão sobre o regime de historicidade moderno. Então, a gente entendeu um pouco de como é que a contribuição do Marx para a historiografia do século XIX também estava muito pautada nessa perspectiva de pensar, né, expectativas ou conjecturas ou apontamentos de futuro, né, muito de acordo com o próprio conceito moderno de história. Essa é uma discussão que também pautou muito a contribuição do Marx e do Engels para pensar a história. Então, a gente encerra a nossa discussão de conteúdo hoje, né? E na quinta-feira de manhã a gente encerra a nossa discussão da disciplina. A gente vai basicamente fazer um balanço sobre as discussões que a gente fez na disciplina de uma maneira geral e também ouvir vocês sobre o que vocês acharam sobre a discussão da disciplina, para a gente fazer esse balanço, esse fechamento, e aí a gente encerra na quinta-feira, tá bom? Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, novamente, muito obrigado pela presença de vocês e até quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Professor, o trabalho é para ser entregue hoje, né? Isso. Ah, sim, eu já mandei. Ah, tá ótimo. Então, esse informe, gente, só para vocês não se perderem, tá bom? A data de entrega do trabalho é hoje, 12 de julho, tá bom? Da nossa atividade avaliativa 3, que é a resenha, tá bom? Só para relembrar vocês que a data de entrega é até hoje, 12 de julho, tá bom? Então, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, muito obrigado, gente, pela presença de vocês e até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, tchau, bom dia, bom almoço.